Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática da Rede Ubuntu. Eu sou o Vinícius, professor de matemática e física, e hoje nós vamos falar sobre frações, que é um assunto de extrema importância. Pode ser que essa seja uma das aulas mais importantes do curso que a gente está montando. Bom, antes da aula, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem os sininhos das notificações aí, para que vocês possam ser notificados quando a gente postar vídeo novo. E vamos à aula. Bom, a gente vai dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte eu vou falar do conceito de frações, e a gente vai ver algumas ideias, o que pode e o que não pode fazer, assim, com as frações meio que isoladas. E na segunda aula a gente vai fazer mais as operações com as frações. Bom, primeiro de tudo, o que é uma fração? Automaticamente, quando você vê uma fração, você já tem que pensar que uma fração ela é uma razão também. Mais pra frente a gente vai ter aula de razão e proporção. E razão nada mais é do que uma divisão. Então uma fração é uma divisão. Tá? Toda vez que tiver uma fração, lembre que antes de qualquer coisa, antes da gente trabalhar com fração, antes de somar fração, antes de fazer tudo aquilo que a gente já sabe fazer, que a gente vai aprender a fazer aqui, lembre que é uma divisão. Tá? Essa divisão aqui, 1 para 2, se você fizer toda a divisão certinha aí, vai dar 0,5. Então, em determinadas contas vai aparecer o 0,5, que você pode fazer as contas com vírgula mesmo, do jeito que a gente aprendeu a fazer, ou você pode transformar em fração e fazer as contas com frações. Ou, se já tiver em fração, pode nem fazer divisão e fazer as contas direto com fração. Muitas vezes isso facilita muito. Tá? Então, por isso que a gente vai aprender a trabalhar com frações. E tem casos também que não dá para fazer divisão. Né? Quando começa a entrar letras aí, tipo x sobre 3, não tem como dividir, você vai ter que operar com fração. Né? X dividido por 3. Mas então, vamos lá. Vamos pegar uma fração genérica aqui, né? A sobre B. Primeira coisa, se uma fração é uma divisão, o número de baixo automaticamente não pode ser zero, tá? Então, mais pra frente aqui eu vou escrever isso e vou falar melhor por quê. Mas, o que significa cada númerozinho desse? O número de cima, primeiro o nome dele, pra gente falar o que é o significado. A gente chama de numerador. E o número de baixo de denominador. Bom, e o que ele significa? Vamos pensar em números que fica mais fácil da gente entender. Vamos pegar, por exemplo, 1/3. A fração 1/3. Vamos imaginar um círculo. E aí, como o número de baixo é 3, ele indica em quantas partes eu vou pegar e vou dividir uma parte inteira. Nesse caso, o meu inteiro é o círculo. Então, o número de baixo é 3, então eu vou dividir esse círculo em 3 partes iguais. Sempre tem que ser igual, né? Sempre uma divisão é uma divisão em partes iguais. Uma divisão simples, assim, né? Na matemática, toda divisão é em partes iguais, né? Tipo, 2.450 dividido para 50. Você vai dividir esse número, 2.450, em 50 partes iguais. E aqui não é diferente. 1/3, né? Quer dizer, então o número de baixo é 3. Então indica que eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 3 partes iguais. Tá? E o número de cima indica quantas dessas partes eu tenho. Quantas dessas partes são tomadas naquela situação. Então, se eu peguei o inteiro e dividi em 3 partes, eu vou pegar uma parte. Então, esse é o significado principal de fração. Tá? 1/3 significa isso daqui. Se você for comer 1/3 de uma pizza, você imagina que isso é uma pizza inteira, você vai comer essa parcela aqui da pizza. Então, uma fração ela serve para indicar uma parte de um todo, em linhas gerais. Né? Então, o número de baixo indica em quantas partes eu dividi o total e o número de cima indica quantas dessas partes eu tenho. Bom, e aí também daria para você imaginar que por que o número de baixo não pode ser zero, né? O número de baixo não pode ser zero porque não tem como você dividir o inteiro em 0 partes. Não tem como dividir por zero, né? Primeiro mandamento da matemática. Lembram lá do primeiro vídeo? Jamais dividirás por zero, tá?
Então, uma fração, né, uma condição de existência da fração é o b ser diferente de zero. B não pode ser zero. Vamos dar uma pensada sobre isso? Quando a gente faz uma divisão, o que acontece? Vamos fazer uma divisão simples aqui. 6 dividido para 2. O que a gente está procurando na verdade? A gente está procurando um número para colocar aqui, que quando eu multiplicar por 2, o resultado é 6. Esse número é o 3, então esse é o resultado da minha divisão. Por quê? Porque esse número, na hora que eu multiplico por 2, dá 6, certo? 3 vezes 2 dá 6. E por que eu não posso dividir por 0? Bom, vamos fazer a seguinte conta primeiro. 0 dividido para 3. Qual o número que eu coloco aqui, que quando eu multiplico por 3 dá 0? Só tem o 0. Qualquer outro número que eu colocar aqui, quando eu multiplicar por 3 vai dar diferente de 0. Então o resultado é 0. 0 dividido por 3 dá 0. Você pode imaginar também, se você tem 0 balas e quer dividir entre 3 pessoas, você e mais 2 amigos, com quantas balas cada um vai ficar? 0 também, né? Porque já não tem nada, você vai dividir entre 3, os 3 vão ficar com nada. Beleza. Agora, 3 dividido para 0. Vamos fingir que dá. Já é um absurdo escrever isso aqui, mas vamos fingir que dá. Qual o número que eu vou colocar aqui que na hora que eu multiplico por 0 dá 3? Nenhum. Não tem. Se eu colocar 1, dá 0. 1 vezes 0 é 0. Se eu colocar pi vezes 0 dá 0. Se eu colocar fusca vezes 0 dá 0. Certo? Se eu colocar 1 milhão vezes 0 dá 0. Se eu colocar 3 vezes 0 dá 0. Se eu colocar 0 vezes 0 dá 0. Não tem nenhum número que eu coloque aqui que na hora que eu multiplico por 0 dá 3. Então, uma divisão por 0 não tem resultado. Não existe. Tá? Então, a gente pode até colocar aqui o símbolo de não existe. Que é esse daqui, na matemática. Um ezinho ao contrário cortado significa que não existe. Agora vamos piorar a situação. Se eu tivesse 0 dividido para 0. Olha só que perigo isso aqui. Qual o número que eu coloco aqui que na hora que eu multiplico por 0 dá 0? Aí você fala, 0? Sim, 0 vezes 0 dá 0, beleza. Se eu colocar 1 vezes 0 dá 0 também. Se eu colocar 7 vezes 0 dá 0. Se eu colocar pi vezes 0 dá 0. Se eu colocar 1 milhão vezes 0 dá 0. Raiz de 50 vezes 0 dá 0. Então qualquer resultado aqui é possível, tá? Aqui, qualquer coisa que eu colocar vai funcionar. Então o 0 dividido para 0 a gente fala que é indeterminado. É um problema maior ainda, né? Do que dividir para 0. Dividir para 0 simplesmente não existe. Agora 0 sobre 0, 0 dividido para 0 é um problema gigantesco. A gente fala que é indeterminado. Certo? Bom, então vamos voltar aqui para as frações. Vamos fazer mais um exemplo. 2 quintos. O que significa a fração 2 quintos? Bom, seguindo a mesma lógica, posso pegar uma parte inteira. Agora o meu inteiro vai ser um retângulo, só para a gente entender. E vou dividir em 5 partes iguais. Com um pouquinho de bom senso, essas partes são iguais, né? Vamos fingir que elas são iguais. Então eu peguei um retângulo e dividi em 5 partes iguais. Por que eu dividi em 5 partes iguais? Porque é o número de baixo. O número de baixo indica em quantas partes eu divido o meu inteiro. E o número de cima indica quantas dessas partes eu tenho. Então se é 2 sobre 5, quer dizer que eu dividi o inteiro em 5 partes e dessas partes eu tenho 2. Ou eu peguei 2 naquele problema, né? Ou 2 são tomadas naquela situação. Então, são 2 jeitos diferentes de representar a mesma coisa. Isso aqui é uma representação gráfica, isso aqui é uma representação algébrica, uma representação na forma de números, na forma de fração, certo? 2 quintos, aqui é 2 quintos. Podia ser uma barra de chocolate, se eu falar que eu comi 2 quintos de uma barra de chocolate. Se essa é uma barra de chocolate inteira, eu divido ela em 5 partes iguais e como 2, certo? Esse é o primeiro significado aí das frações. Beleza? Bom, essas 2 frações que eu coloquei aqui, a gente chama de frações próprias. Por que a gente chama de frações próprias? Porque, de fato, ela representa uma parte de um inteiro. Como é que a gente sabe que ela vai representar uma parte de um inteiro somente? Quando o número de cima for menor do que o de baixo. Assim faz sentido pensar, né? 1/3, 1/2, né? Metade é uma parte de um inteiro. Agora, se o número de cima for maior do que o de baixo, por exemplo, 3 sobre 2. Quando eu faço a divisão, isso aqui dá maior do que 1, né? Então não é uma parte de um inteiro, né? É mais do que um inteiro. No caso de 3 sobre 2, se eu pego a parte inteira e divido por 2, para poder dar 3 partes, eu preciso dividir 2 inteiros, né? Eu preciso pegar 2 coisas inteiras, dividir para 2
né? Porque o número de baixo indica em quantas partes eu vou dividir o total. Então eu peguei o inteiro e dividi para 2, e aí eu tenho que ter 3 dessas partes. Então tá vendo que eu preciso de mais de 1 para poder representar essa fração na forma de desenho. Então é uma fração imprópria. E essas são frações próprias, tá? Isso é só um detalhe. Não é de extrema importância nessa vida, não. Tá? Bom, agora vamos ver o conceito de frações equivalentes, que é muito importante também. Vamos pegar aqui o cantinho da folha, que ainda cabe. Então, vamos imaginar que isso aqui são pizzas. Eu peguei cada uma dessas pizzas e cortei exatamente ao meio. E aí eu pintei uma dessas partes. Vamos supor que eu só tenho a metade da pizza. Bom, nesse primeiro caso, qual a fração que representa essa parte aqui da pizza? A parte que está pintada. Bom, eu peguei e dividi a pizza inteira em 2 partes iguais, então o número de baixo é 2. E dessas partes eu tenho 1. Então o número de cima é 1. Ah, as outras também. Mas se eu pegar e vir aqui e fizer outro corte. Bom, quando eu fiz outro corte, agora é outra fração. Eu dividi a parte inteira agora em 4 partes iguais. Então o número de baixo agora é 4. E dessas 4 partes eu tenho 2. Então o número de cima é 2. Só que olhando bem para essas 2 pizzas aqui. Se você for comer essa quantidade de pizza ou for comer essa quantidade de pizza, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? A quantidade de pizza que você vai comer é a mesma. Então quer dizer que isso daqui é equivalente a isso. Então quer dizer que essa fração é equivalente a essa, tá? Numericamente elas são iguais. Os valores que estão aqui são diferentes, mas se você pegar e fizer essa conta, dá igual. Quer ver? Vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu ver se eu mudei um pouco a iluminação. Vamos ver se vai pegar. 1 dividido para 2, a gente sabe que dá meio, certo? 2 dividido para 4 também dá meio, 0,5, né? Beleza? Então são equivalentes. Então se eu pegar e ainda dividir assim, ó, mesma coisa, eu ainda vou fazer mais 2 cortes. Agora eu peguei e dividi o meu total em 6 partes iguais. Então o número de baixo da minha fração é 6. E dessas partes eu tenho 3. Ainda continua sendo a mesma quantidade de pizza. Então a gente pode falar que é igual também, certo? Então olha só, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Bom, e o que eu fiz pensando, né, sem pensar nos desenhos? Os desenhos é para a gente entender que isso aqui é igual. Mas olhando só para os números, só para as frações, o que eu tive que fazer? Para partir de 1/2 e chegar em 2/4, eu tive que pegar e multiplicar tanto em cima quanto embaixo da fração por 2. Quando eu pego e multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu obtenho uma fração equivalente. Então, ó, 1 vezes 2 fica 2 e 2 vezes 2 fica 4, certo? Então isso é válido. Eu posso fazer isso, eu posso pegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de uma fração pelo mesmo número, que eu obtenho uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Uma fração que tem o mesmo valor, né? A gente escreve com números diferentes, mas no fundo elas são iguais, porque tem o mesmo valor. Tá? Então vamos fazer de novo aqui, ó. Agora para chegar nessa. Se eu pegar então, já que eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, vou multiplicar por 3, tanto em cima quanto embaixo. O que eu vou obter? 1 vezes 3 dá 3, e embaixo 2 vezes 3 dá 6. É essa. E a gente sabe que são iguais, né? A gente sabe que isso é igual a isso, que é igual a isso. A gente viu aqui pelos desenhos. Então, é uma boa prova, né? Uma boa prova não, mas uma boa evidência, um bom indicativo, né? Um bom convencimento de que multiplicar tanto em cima quanto embaixo de uma fração pelo mesmo número é válido. Mais para frente, na próxima aula, eu vou te dar um outro motivo de por que isso é válido, tá? Então, ó, vamos supor que eu ainda pegue essa fração aqui e multiplique por 7 em cima e embaixo. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Quanto que é 6 vezes 7? 42. Continua sendo equivalente. Se você pegar e dividir 21 para 42 na calculadora, olha só. Vou aqui para pegar a luz. 21 para 42 continua dando 0,5, gente. Então a mesma coisa.
Você podia pegar essa metade dessa pizza e cortar em vários pedacinhos aí, 42 pedaços diferentes, que você ia continuar tendo 21. Ia continuar comendo a mesma quantidade de pizza, tá bom? Beleza. Então, isso aqui que a gente faz para encontrar frações equivalentes. E é muito importante, a gente vai precisar usar isso. Só que outra coisa que também é importante, além de encontrar frações equivalentes, é simplificar frações. Que também é encontrar frações equivalentes, mas em vez de eu ir multiplicando, eu faço o contrário, eu vou dividindo. Lembra que multiplicar e dividir são coisas extremamente semelhantes? Né? São bem parecidas. Então, em vez de eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número na fração, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, olha só. Vamos pegar esse canto aqui da folha agora. Se eu pegar a fração 7 sobre 14, eu posso pegar e dividir tanto em cima quanto embaixo pelo número 7. Se for possível, né, dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, quer dizer que eu posso simplificar essa fração. Tá? Nesse caso dá para dividir por 7. Se eu pegar em cima, vou até colocar aqui para a gente saber que dividiu por 7 em cima e embaixo. Então, se eu dividir por 7 em cima vai dar 1, né? 7 dividido para 7 dá 1 e 14 dividido para 7 dá 2. Então quer dizer que essa fração aqui está simplificada. É a mesma que a outra, só que simplificada. 7 sobre 14 é igual a meio, 1 sobre 2. Outra coisa, vamos fazer outro exemplo aqui. 16 sobre 64. Eu posso dividir essa fração em cima e embaixo por 2. É possível, não vai dar número quebrado. Então se eu dividir em cima por 2 vai dar 8. Se eu dividir embaixo por 2 vai dar 32. São frações equivalentes, só que essa está um pouco mais simples, né? Eu ainda posso dividir em cima e embaixo por 2. Só que eu também posso dividir em cima e embaixo por 4. Só que eu também posso dividir em cima e embaixo por 8. Então tanto faz, você escolhe. Vou dividir em cima e embaixo por 8. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Bom, fizemos uma pausa repentina aqui porque passou um carro vendendo ovos aqui na minha rua e estava fazendo um barulhão. Bom, continuando. A gente tinha aqui a fração 16 sobre 64. E aí a gente viu que dava para dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Quando a gente faz isso, né, essa divisão, tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, a gente não muda o valor da fração. Muda os números que elas estão escritas, mas se você fizer a divisão, obtém o mesmo valor e ela representa a mesma quantidade, né, pensando nos desenhos. Então, é válido. E isso a gente chama de simplificar a fração. Então a gente dividiu uma vez em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí depois dividiu novamente. E enquanto der para dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, a gente vai dividindo, tá? Então aqui a gente tem 3 frações equivalentes uma à outra. Essa aqui é a nossa fração inicial, essa aqui é uma fração mais simples, essa aqui é uma mais simples ainda. E sempre que possível, né, principalmente para dar o resultado, para ficar de uma forma elegante, a gente vai simplificar o máximo possível para dar o resultado, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho só sobre o nome das frações, porque eu estou falando aqui e tal, de repente o pessoal ainda tem um pouco de dúvida. É o seguinte, a fração a gente pode falar sempre sobre 1 sobre 2, 1 sobre 4, 8 sobre 32, 16 sobre 64, tá? Mas tem um outro jeito de falar as frações. Igual eu falei no início, 1 meio, 2 meios, 2 meios. Eu posso falar também 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos, 2 décimos. É assim que eu falo até o 10, do 2 ao 10, né? 1 meio, 2 meios, 2 terços, 2 quartos. O número de cima eu pronuncio normal. E o número de baixo eu falo como se fosse ordinário, né? Como se fosse primeiro, segundo, terceiro. Só que dessa forma, né? 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos, 2 décimos. Do 11 para frente, do 11 até o infinito, no denominador. No número de cima a gente sempre fala normal, o nome do número mesmo. Né? O que muda é o denominador. Então, do 11 para frente até o infinito, por exemplo, 17 sobre 11. A gente vai falar 17 onzeavos. A gente vai falar o número de cima, o número de baixo e avos na frente. Né? O número de baixo a gente vai falar como se fosse onzeavos. 13, 27 avos.
e assim sucessivamente, para qualquer número. Com exceção de quando chega no 100. A gente pode falar um centavos, mas não é muito comum. O mais comum é falar um centésimo, ou 1%, ou 57 centésimos, ou 57%. E ainda quando chega no 1000, a gente pode falar assim 30 milésimos, ou 30 por 1000, né? 30 milésimos. Tá bom? Então, só um detalhezinho sobre o nome das frações. Bom, então vamos seguir aqui. Eu pensei aqui num jeito da gente avançar com o conteúdo sem doer demais. Uma coisa muito interessante que a gente pode fazer é comparar frações. Então, vamos comparar primeiro essas duas aqui. 2/5 e 3/5. Qual fração é maior? Aí você fala, bom, 3/5 é maior. Sim, 3/5 é maior. Vamos lembrar do significado. Eu vou desenhar só essa primeira aqui, né? As outras a gente não precisa desenhar. Bom, com muito bom senso, eu dividi os círculos em partes iguais, né? Na primeira eu tenho 2/5 e na outra eu tenho 3/5, né? Então qual que eu tenho mais? Essa aqui eu tenho mais. Então a segunda fração é maior. A gente coloca assim, ó, né? O símbolo de maior ou menor, o lado aberto é no lado que está maior e o lado fechado é o lado no que está menor. Então a gente fala que 2/5 é menor que 3/5. Essa é fácil da gente ver, por quê? Porque o denominador é igual. Agora vamos ver essa daqui, ó. 3/4 e 3/5. E agora, qual que é maior? Aí você fala, 3/5 é maior, os números são maiores, 5 é maior, o 5 é maior que 4, o 3 é 3, então a segunda é maior. Não, não é. Imagina só que você pega uma pizza e divide em 4 partes iguais. Só 4 partes. E aí você vai comer 3 partes dessas 4. Beleza, então você vai comer quase a pizza toda. Agora, imagina que em vez de você dividir em 4 partes iguais, você divide em 5 partes. E aí dessas 5 partes você vai comer só 3. Aí tá chegando próximo ali da metade da pizza. Então é menos, esse número aqui é menor. Mas como é que eu vou saber? No chute? Eu vou ter que desenhar toda vez? Não, até porque o desenho não é preciso, né? O desenho é só um jeito da gente entender. Teria que desenhar com compasso, medindo aqui os ângulos para ficar tudo certo. Mas desenhando assim é só para entender mesmo. Um jeito legal da gente fazer é transformar essas frações em frações equivalentes, ou seja, frações que tenham o mesmo valor final, só que com o mesmo denominador. Porque quando eu divido em partes iguais, né, eu divido duas coisas em partes iguais, é mais fácil de comparar. Então, por que essa aqui foi fácil de comparar? Porque os denominadores estão iguais. Então, para comparar essas, a gente vai deixar os denominadores iguais também. E olha só o que eu vou fazer. Lembra que eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo uma fração pelo mesmo número, que o resultado final dela não muda? Eu vou pegar essa primeira fração e multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, o que eu vou ter? 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5 dá 20. Aí eu vou pegar a segunda fração, vou multiplicar em cima e embaixo por 4. 3 vezes 4 dá 12 e 5 vezes 4 dá 20. Então olha só, eu achei uma fração equivalente a essa e uma fração equivalente a essa. Então quer dizer que elas valem a mesma coisa. Se eu dividir isso na calculadora e dividir isso na calculadora, dá o mesmo resultado. Mesma coisa, ou dividir na mão mesmo, enfim. Dividir vai dar o mesmo resultado. Significa então que isso e isso representam a mesma parte do todo, representam a mesma fração, né? São duas frações equivalentes. Mesma coisa aqui. E aqui o denominador está igual. Então agora eu peguei duas pizzas e dividi as duas em 20 partes. Aqui eu vou comer 15 dessas 20 partes e aqui eu vou comer 12 das mesmas 20 partes. Então quer dizer que aqui eu vou comer mais. Então quer dizer que esse daqui é maior que esse. Então esse é maior que esse, tá? E olha só que legal o que eu fiz. Eu deixei o denominador igual. E é isso que a gente vai precisar fazer para somar e subtrair frações, tá? Então, na verdade eu estou mostrando isso aqui para a gente já ir pegando o jeito de deixar os denominadores iguais. Por que eu escolhi multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por 5? Porque 5 é o número que está aqui embaixo. E por que eu escolhi essa aqui, multiplicar em cima e embaixo por 4? Porque 4 é o número que está aqui embaixo. Porque aí no denominador aqui eu tenho 4 vezes 5 e aqui eu tenho 5 vezes 4.
E 4 vezes 5 e 5 vezes 4 é a mesma coisa, dá 20, né? Lembra? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu sempre posso usar essa estratégia. Tem outras mais eficientes, mas essa é uma que eu posso usar. Tá? Vamos fazer isso então novamente. Vou pegar aqui mais umas frações para a gente poder comparar. Vamos escrevê-las em ordem crescente. Então, vou escrever primeiro a menor, depois a do meio e por último a maior. Tá? Então, para isso, o que a gente pode fazer? Primeiro, olhando aqui, já dá para saber que essa é maior que as outras, porque essa aqui, o número de cima é maior que o número de baixo, olhando as frações isoladas, né? Então, esse resultado dá maior do que 1. Se eu for dividir, fazer a divisão na mão ou fazer na calculadora, isso aqui dá mais que 1. Essas aqui vão dar menos que 1, então já sei que essa é a maior de todas. Mas, as outras duas a gente ficaria na dúvida. Então, é melhor transformar as frações, achar uma fração equivalente a cada uma, mas que o denominador seja igual para as 3 que a gente encontrar. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu posso pegar e multiplicar os 3 denominadores. Daria 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então eu sei que o 40 é um múltiplo dos 3. Né? O que é um múltiplo? É um número que eu obtenho a partir da multiplicação de outro. Né? O que é um múltiplo de 2? É um número que eu obtenho pegando 2 e multiplicando por algum outro número. Então eu sei que o 40 é um múltiplo comum de todos. Então eu consigo multiplicar esse número por alguma coisa que dá 40, seria 20, né? Consigo multiplicar esse número por alguma coisa que dá 40, seria 10. Consigo multiplicar esse número por alguma coisa que dá 40, seria 8, né? 8 vezes 5 dá 40. Beleza. Só que, será que não tem um número menor que eu posso pegar e multiplicar todo mundo? Que eu posso transformar todo mundo nele? Que números menores é sempre melhor de trabalhar, né? Sim, tem um jeito, né? Então esse jeito a gente chama de menor múltiplo comum. Como que se encontra o menor múltiplo comum de 3 números? Ou 2 números? Ou 5, 10, tanto faz. É assim que a gente encontra o menor múltiplo comum. Eu vou escrever os 3 números que eu quero encontrar o menor múltiplo comum e vou ir dividindo eles. Só que eu tenho que dividir por números primos, e aqui eu vou escrevendo quais números eu estou dividindo. Sempre começando pelo 2 e aumentando. Então, números primos, vamos lembrar, o que é número primo? É um número que eu só posso dividir por ele mesmo e por 1. Por exemplo, 2. A gente tira o 1 dessa história, tá? Tem uma discussão se 1 é primo ou não. É primo, porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, só que ele já é 1, enfim. Mas do 2 para frente, não tem por que a gente dividir por 1 também, então não vamos se preocupar com ele. O 2 eu só posso dividir por 2 e por 1. Qualquer outro número vai dar quebrado, vai dar com vírgula, então ele é primo. O 3 também, eu só posso dividir por 3 e por 1, então ele é primo. O 4 não, o 4 eu posso dividir por 1, por 2 e por 4. Não é só por 1 e por ele mesmo, dá para dividir por 2 também, então ele não é primo. O 5 é primo, dá para dividir só por 1 e por 5. Qualquer outro que eu tentar vai dar quebrado. Né? O 6 também não é primo, dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Agora o 7 já é primo, só dá para dividir por 1 e por 7. E assim sucessivamente. Então, o primeiro número primo é o 2, então eu vou tentar dividir por 2. O primeiro dá para dividir por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. O segundo dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. O terceiro dá para dividir por 2? 5 dividido por 2 não dá, então eu vou manter como está. Tá vendo que esse aqui já virou 1? Eu vou ir repetindo esse processo até todo mundo virar 1. Então, dá para dividir por 2 de novo? Dá. Eu vou dividir. 1 não precisa mexer que ele já virou 1. Agora esse aqui. 2 dividido para 2? Dá 1. 5 dividido para 2? Não dá. Então eu mantenho. Beleza. Esse aqui já virou 1 também. Agora não dá para dividir mais por 2. Não dá para dividir por 3. O próximo primo então é o número 5. Que dá para dividir por 5, né? 1 já é 1, não vou mexer com ele. 5 dividido para 5 dá 1. Beleza. Todo mundo aqui virou 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora todos que estão desse lado. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. Estou multiplicando todo mundo aqui dá 20. Então 20 é o menor múltiplo comum desses 3 números. Então quer dizer que eu consigo transformar todo mundo aqui em 20. Todos os denominadores, né, em 20. Então, 2 vezes quanto que dá 20? Por quanto que eu tenho que multiplicar o 2 para ele virar 20? Tem que ser 10, né? Então eu vou multiplicar o 2 por 10 e ele vira 20. Só que para mim ter uma fração equivalente, lembra que eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número? Então se eu multipliquei embaixo por 20, tenho que multiplicar em cima por 20 também.
Se eu multipliquei embaixo por 10, tem que multiplicar em cima por 10 também. Então fica 30 sobre 20, né? Beleza. Agora, o 4 eu também consigo transformar em 20, porque o 20 é um múltiplo comum a todos eles. E por quanto que eu tenho que multiplicar o 4 para transformar em 20? Tem que multiplicar por 5, né? Só que aí, para manter a fração, para a fração continuar igual, tem que multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então eu vou pegar, multiplicar em cima por 5, 1 vezes 5 dá 5, multiplicar embaixo por 5 também, vai dar 20. Beleza. Agora o 5, como que eu faço para transformar ele em 20? Multiplico por 4. Então eu vou pegar e vou multiplicar em cima e embaixo por 4. 3 vezes 4 dá 12 e 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, dá 20. Beleza. Agora os denominadores estão iguais, é fácil de descobrir quem que é maior e quem que é menor. O menor de todos é o 5, né? 5 sobre 20. Depois vem o 12 sobre 20. E por último, 30 sobre 20. Né? Imagina que eu pego e divido uma pizza em 20 partes. Vou pegar as pizzas e vou dividi-las em 20 partes. Aqui eu vou comer só 5 dessas partes. Aqui eu vou comer 12 dessas partes. Aqui eu vou comer 30 dessas partes. Então, aqui eu vou comer menos, aqui eu vou comer, né, razoável, e aqui eu vou comer mais. Então a gente pode colocar assim, ó. Esse é menor que esse, que é menor que esse. Ou esse é maior que esse, e esse é maior que esse. Né? Sempre no sinal de maior e menor, a parte que está aberta fica para o lado do número maior e a parte que está fechada fica para o lado do número menor. Tá bom? Então aqui está na ordem crescente essas frações. Legal, então isso aqui é bem importante que a gente vai usar para fazer depois soma de frações. A gente pode usar para isso também, para comparar as frações, tá bom? Agora vamos para o último tópico desse vídeo, que é a gente calcular uma fração de uma quantidade. Como é que se calcula uma parte de uma quantidade? Porque tudo que a gente fez aqui foi calcular partes de pizzas, né? Tudo era de um inteiro, né? Tipo, uma só. Aqui eu calculei só uma parte de uma pizza. Aqui também eu calculei uma parte de uma pizza. Uma parte de uma pizza. Para a gente não sofrer tanto nesse avanço, vamos pensar de novo em uma pizza, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma pizza. Aí eu vou dividir essa pizza em 8 partes iguais, que normalmente é assim, né? A gente compra a pizza vem dividida em 8 partes iguais. E aí vamos supor que o pizzaiolo é muito dedicado, ele não quer que se gerem aquelas briguinhas entre as crianças, e ele colocou exatamente 3 azeitonas em cada pedaço. Então vamos supor que o Joãozinho ganhou 3 partes dessa pizza para ele comer. Tá? Então qual foi a parte da pizza que o Joãozinho comeu? 3/8, né? Porque a pizza está dividida em 8 partes, dessas 8 ele vai comer 3. Beleza. Agora se eu quiser saber quantas azeitonas ele comeu. Bom, na pizza inteira a gente tem 24 azeitonas. Pode contar, eu tenho 3 em cada pedaço, são 8 pedaços. Então eu tenho 24 azeitonas na pizza toda. E quantas azeitonas o Joãozinho comeu? Bom, se eu pegar as 24 azeitonas e dividir em 8 partes iguais, eu vou ter 3 azeitonas para cada pedaço. Como o Joãozinho comeu 3 desses pedaços, então ele vai comer 9 azeitonas. 3 vezes 3, 9 azeitonas. Tá? Então aqui é o nosso resultado final, 9 azeitonas. Mas nem todos... azeitonas. Nem todos os resultados, né, nem todos os problemas são simples assim que a gente consegue imaginar facilmente um desenho. Então como é que a gente faria isso algebricamente? Como é que a gente faria isso pensando nas contas? Então o que eu quero fazer? Eu quero calcular 3/8 de 24. Eu quero saber quanto que é 3/8 dessa quantidade. Certo? Eu não quero saber mais quanto que é 3/8 de uma pizza. Eu quero saber quanto que é 3/8 de 24 azeitonas. Foi isso que a gente fez aqui. E para mim fazer isso eu vou multiplicar um número pelo outro. 3/8 multiplicado por 24. A gente pode interpretar, né, que nesse caso aqui o D se transforma na multiplicação. Porque para calcular 3/8 de 24 a gente tem que multiplicar 3/8 por 24. E lembra que aqui ó, eu tenho multiplicação e divisão, né? Então lembra que na multiplicação e na divisão não tem prioridade? Posso fazer quem eu quiser primeiro? Então eu posso pegar o 3 e multiplicar por 24, o resultado disso dividir para 8, ou pegar o 24 e dividir para 8,
e o resultado disso multiplicar por 3. E foi o que a gente fez, né? Então, como a gente já tinha feito aquela hora, mesmo que mentalmente, vamos fazer diferente agora. 3 vezes 24 vai dar... 3 vezes 20 daria 60. 3 vezes 4 daria 12. Então, 60 mais 12 dá 72. Então, 3 vezes 24 é 72. Agora tem que dividir 72 para 8. 72 dividido para 8 dá 9, né? Na tabuada aí do 8. 9 vezes 8 dá 72. Então, 72 para 8 dividido para 8 dá 9. Então, quer dizer que ele vai comer 9 azeitonas. Da mesma forma que você poderia fazer como a gente fez mentalmente. Vamos só documentar agora. 24 dividido para 8 dá 3. Só que eu ainda tenho que pegar um... Opa! É 3 aqui. 24 dividido para 8 dá 3. Só que eu ainda tenho que pegar esse 3 e multiplicar pelo resultado da divisão que eu fiz. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, tanto faz a ordem que você vai multiplicar aqui. Beleza? Bom, só para fechar então, vamos calcular aqui quanto que seria 2 sétimos de 420. Vamos supor que o meu salário é R$420 e eu vou gastar 2 sétimos dele com o mercado. Então, quanto que eu vou gastar no mercado? Eu tenho que calcular então quanto que é 2 sétimos do meu salário. Tá vendo? Eu estou calculando uma parte de um todo. O todo é o meu salário, que é R$420. E quanto que vale 2 sétimos do meu salário? Vamos calcular. Então, para calcular 2 sétimos de 420, é só pegar e multiplicar. E aí aqui eu posso tanto multiplicar primeiro e depois dividir, quanto dividir primeiro, né? Então vamos dividir primeiro. Quanto que é 420 dividido para 7? Bom, vamos fazer aqui. 420 dividido para 7. O primeiro é menor, então tem que pegar os dois primeiros. 42 dividido para 7 dá 6, né? Porque 6 vezes 7 dá 42. Aí, 6 vezes 7 dá 42. Eu ponho aqui subtraindo, dá 0. Aí eu abaixo o 0. 0 dividido para 7 dá 0, né? 0 vezes 7 é 0. Se eu tirar 0 aqui, não sobra nada e acabou a conta. Tá? Eu podia ter feito 42 dividido para 7. Podia ter escondido um 0. Daria 6. E aí depois eu ponho o 0 que eu escondi na frente. Tá? Então, como eu fiz essa divisão primeiro, eu tenho que pegar 2 e multiplicar pelo resultado da divisão. Então, 2 vezes 60 é 180. Então, 2 sétimos de 420 é 180. Beleza? Fechamos aqui então mais uma videoaula. Na próxima videoaula a gente vai aprender a fazer as operações com frações. E no final a gente ainda vai resolver alguns probleminhas para já dar uma introdução ao próximo tópico, né? Eu gosto sempre assim de linkar uma coisa na outra para não ficar uma coisa muito seccionada, né? Porque na verdade a matemática ela é contínua. E o estudo também ele não é... o jeito da gente aprender, né, não é uma coisa assim que tem que seguir uma determinada ordem, tópico por tópico, né? O nosso aprendizado ele é meio que cíclico, né? Então a gente às vezes não aprende uma coisa aqui, mas lá na frente tem que aprender uma outra que precisa da primeira e a gente volta, aprende e aí talvez fique até melhor e tal. Então a gente pode ir aprendendo em ordens distintas. Então, enfim, falei demais, mas eu gosto sempre de linkar uma coisa com a outra, assim, para a gente entender que a matemática ela é toda unida, né? Que uma coisa que você aprende em uma matéria, você pode usar na outra também, né? O que você aprende em geometria pode aparecer junto com função e vice-versa. Então, né? Vamos tentar fazer assim, porque é assim que a vida real se comporta. E é assim que o Enem cobra da gente, as coisas conectadas. Beleza? Então, se tiverem gostado aí do vídeo, deixem um joinha assim, um dedão para cima. Se não tiver gostado, deixe um joinha para baixo, né? Também não tem problema, só que coloca aí nos comentários por que você não gostou, o que a gente precisa mudar para melhorar, beleza? E até o próximo vídeo.